Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos aqui dando continuidade à nossa playlist da saga dos campeões do mundo de Laborduré, a Magnus Carlsen, e a gente está aqui no reinado do Max Euwe, o campeão mundial aí mais subestimado de todos, né? A turma esquece muito do Max Euwe como campeão mundial, mas a gente está vendo partidas interessantes, né? Não tem como um jogador que tirou aí o título, destronou o Alekhine, né? Tirou o título de campeão mundial do Alexander Alekhine, que é um dos maiores jogadores aí da história. Não tem como subestimar, né, um jogador desse. Você pode não gostar dele, mas ele foi campeão mundial, ele era um grande jogador. A gente vai ver uma partida muito interessante aqui contra o Efim Geller. O Efim Geller era um jogador da União Soviética muito forte. Ele jogou as Olimpíadas de xadrez por várias vezes pela União Soviética, medalhas de ouro por diversas vezes, tá bom? Tanto em equipes quanto por individual. Então, um grande jogador realmente. E vamos dar uma olhada nessa partida. Essa partida não foi... O Max Euwe não era mais campeão mundial nessa partida, mas ela serve aí como uma das grandes partidas da carreira do Max Euwe. Então serve para ilustrar aí também a força do Max Euwe, o jogo do Max Euwe, o estilo dele na nossa playlist, tá bom? Vamos dar uma olhada então nessa partida. O Efim Geller abre aqui com D4, peão da dama. Temos cavalo F6, C4, E6, cavalo C3 e bispo B4. Indo então para uma Ninzo-Índia, tá bom? Abertura Ninzo-Índia. As pretas desenvolvem aqui o cavalo, jogam em E6 e depois passam o bispo aqui para B4. Muitas vezes vão inclusive capturar aqui o cavalo na Ninzo-Índia. Por muitas vezes vai fazer isso, com ideias aqui de fortalecer o domínio das pretas nas casas D5 e E4, poder jogar com D5 ou então poder abrir aqui em fianqueta, enfim, e ter um domínio aqui sobre essas casas claras, tá bom? É uma ideia bastante comum da Ninzo-Índia. A E3 foi jogado, C5, A3 e agora desafiando o bispo, né? Fazendo esse bispo tomar uma decisão, né? Se esse bispo vai ficar aí, se ele vai vir para A5, se o peão vai tomar aqui em D4 atacando o cavalo, né? Então aqui as pretas já tem que tomar uma decisão. E o Max Euwe vai para essa linha então com bispo toma em C3, e B toma em C3, então o que as pretas conseguiram com isso? Bom, elas abdicaram aí do par de bispos, né? Agora tem apenas um bispo, né? E dois cavalos contra os dois bispos, então as brancas teriam o par de bispos e um cavalo. E aqui danificou um pouquinho, né, a estrutura de peões, abriu de certa forma uma coluna para as brancas, mas em compensação tem uma força maior aqui nas casas claras centrais, tá bom? Vamos ver como é que continua aqui a partida então. B6, aqui o Max Euwe então imediatamente vai querer colocar o seu bispo nessa longa diagonal, aonde vai poder tirar vantagem aí desse domínio das casas claras. Bispo D3 foi jogado, bispo B7 e aqui F3, né? Então esse bispo já estava ameaçando papar o peão lá de G2 e papando a torre na sequência, né? Então F3 defendendo. E já dando a cara de que a gente vai ter uma partida aí bem agressiva para os dois lados, né? F3, queira ou não, é um peão que, além de defender G2, prepara um possível G4 no futuro, por que não, né? Vamos lá, vamos ver como é que a partida continua. Cavalo aqui em C6, desenvolvendo mais uma peça. Cavalo aqui em E2, roque e roque. Todo mundo deu roque, todo mundo aí desenvolvendo suas peças. E agora, que lance fazer? Que plano fazer? O Max Euwe vai para um plano interessante. Começando aqui com o lance cavalo em A5. Qual que é a ideia aqui do Max Euwe? Ele quer fazer uma pressão aqui em C4. Ele quer jogar com a torre aqui em C8. Né, e começar realmente a fazer essa pressão. Esse cavalo não é muito bom. Cavalos não são muito bons nos cantos do tabuleiro. Mas nesse momento aqui ele está fazendo um papel interessante aqui de pressão na casa C4, a dama tem que ficar de olho aqui em B3, né? E com esse lance aqui também abriu, né, a atividade aqui do bispo de casas claras. Então interessante aqui o lance do Max Euwe. A E4 foi jogado, estão partindo aí para um ganho de espaço no centro. Cavalo aqui em E8, e aí o Max Euwe ele faz esses lances, né, provocativos, né? E por isso que ele é tão criticado muitas vezes, né? Porque aqui bastante sentido você jogar um lance como D6, né? Um lance como bispo A6, talvez, fazendo uma pressão aqui em C4, né? São lances talvez um pouco mais ativos,
aparentemente, né, torre C8 imediatamente. São todos esses lances que a gente pensaria em jogar, né, provavelmente. Mas aqui o Max Euwe vai para o lance cavalo em E8. E aqui o adversário começa a ficar furioso já, né, porque ele fala, não, agora não é possível, agora eu tenho que vencer, né, porque ele voltou com esse cavalo aí, tem um cavalo no fundo, um cavalo no canto, né, não é possível, né, eu tô dominando o centro, tô vindo com tudo, mas não tem nada errado, vale dizer que não tem nada errado com esse lance aqui do Max Euwe, tá? De cavalo aqui em E8. E vamos ver como é que a partida segue aqui. Mas isso provoca, né? Provoca bastante o adversário. Cavalo G3, levando então as peças aí para a ala do rei. C toma D4. C toma D4, você fala assim, como assim, né? O Max Euwe agora desdobrou os peões das brancas e deixou esse centro fortíssimo aqui para as brancas, né? Por que ele está fazendo isso? Um cavalo no canto, um cavalo no fundo, e agora desdobrou os peões das brancas, né? E o pior é que tá tudo certo. A ideia dele é abrir aqui, né? Ficar com essa coluna semi-aberta para a torre dele poder jogar. E é o que ele faz agora, torre C8, ameaçando então o peão de C4. E aqui, o Effingeller, talvez já muito furioso, né? Tomado aí por um instinto de ataque, aí, de agressão, vai para o lance F4, né? Deixando aqui o peão de C4 na expectativa de ganhar aí alguns tempos, né, e jogar com F4, F5 e começar a disparar aí um ataque na ala do rei, dama H5, né, a torre vai poder jogar aqui em F4, H4, enfim. Aqui as brancas estão mais preocupadas em... não estão preocupadas com o peão, querem atacar, tá bom? Mas, de qualquer forma, assim, seria muito possível jogar um lance como C5, né, um lance como torre B1, um lance mais quieto, tentar estabilizar um pouco essa situação primeiro e depois partir para o ataque também seria uma possibilidade. Mas o xadrez tem essa questão psicológica, né? O adversário tá vendo esse jogo quieto aí do Max Euwe e ficou nervosão, né? Então jogou aí um F4. E agora então o Max Euwe vai para cavalo, toma C4. E agora F5 aqui pelo Effingeller, partindo para o ataque, partindo para a porrada. O Max Euwe segura um pouco a agressividade aqui do seu adversário com o lance F6, parando aqui esse peão. E a partida e dando também uma casa importante de fuga para o rei, caso seja necessário no futuro, tá bom? Aqui a partida segue com torre F4, né? Então a gente vê a agressividade aqui do Effingeller, é nítida nessa partida, né? Ele vai trazendo realmente as peças. B5 aqui pelo Max Euwe, e esse lance não apenas suporta o cavalo aqui em C4, como também abre a casa B6 para a dama, tá? Principalmente o Max Euwe sabe que ele tem que partir para um ataque também, para um contra-ataque, criar oportunidades, bater nas fraquezas aí das brancas, ao invés de ficar se preocupando somente em se defender. Torre H4 foi jogado, dama B6, então fazendo realmente um ataque aqui nesse peão. E mais uma vez o Effingeller aqui não está muito preocupado com peões e ele vai para um lance E5, que é um lance bastante interessante, tá? Ele quer abrir realmente aqui a diagonal para o bispo. Esse lance também defende o peão aqui com a torre, abre uma defesa aí para a torre. Mas esse lance também abre a diagonal do bispo do Max Euwe. É verdade, né? Nenhum lance é perfeito, né? Todos os lances eles criam oportunidades e também criam fraquezas, né? Então, da mesma forma com que aqui o Effingeller está abrindo para o bispo dele poder jogar, ele também abriu para o bispo aqui do Max Euwe, tá bom? E agora então possibilitou aqui ao Max Euwe jogar o lance cavalo, toma em E5, tá? Bonito lance, aproveitando aqui a cravada do peão e ganhando mais um peão, portanto, mas é um lance perigoso, é um lance bem perigoso, tem que ser muito bem calculado, né? Você tem que ser realmente um jogador muito firme assim no cálculo para poder jogar isso. Por quê? Porque agora o lance jogado pelo Effingeller foi F toma em E6, e esse lance é bastante perigoso. O bispo agora e a torre estão atacando aqui em H7. Aí você fala, mas não tem problema, agora dá para tomar o bispo. E foi exatamente o que acontece na partida. Cavalo toma D3 e dama toma D3. E agora, mais uma vez, olha que posição complicada. Porque as brancas estão ameaçando aqui em H7 e também estão ameaçando capturar aqui o peão de D7 com um garfo sobre a torre e o cavalo. E você não consegue defender essas duas ameaças ao mesmo tempo. Vale a pena parar nessa posição se você quiser e pensar o que jogar de negras, né? Por que será que o Max Euwe foi para uma posição como essa? Será que ele está perdido aqui? Ou será que não? Ou será que as pretas estão melhores? Como será a avaliação, né, dessa posição?
É uma posição interessante de se avaliar. E é uma posição riquíssima aqui em recursos táticos. Tá? Então, difícil de fazer essa análise. Vale a pena dar um pause se você quiser. Bom, gente, quando eu fiz o meu exercício aí de dar o pause, um lance que me veio à cabeça aqui foi o lance G6, tá bom? E até é possível de se jogar o lance G6 na posição, mas não é o melhor. Inclusive as brancas podem ficar muito bem aqui nessa posição. Tá? G6 defenderia a entrada da dama. E aí você fala, mas agora toma aqui. Né? As brancas poderiam tomar. Não, G6 não foi o lance jogado na partida. As brancas poderiam capturar aqui, atacando o cavalo e a torre. Só que aí as pretas teriam o recurso dama C6, ameaçando o checkmate aqui em G2, tá bom? E aí provavelmente a D5 bloqueando, dama toma D7. E aqui é uma posição ok para as pretas estariam até melhores aqui. Mas por que eu falei que G6 é um lance que deixa as brancas melhores então? Porque as brancas não precisariam jogar o lance peão toma em D7 agora e teriam o fortíssimo lance bispo H6, tá bom? E aí levaria para uma sequência como dama C6, mais uma vez ameaçando o checkmate, a D5, dama C5, cheque, dama D4, dama toma, torre toma, cavalo G7 para não perder a torre, né? Essa torre não tem casa, então cavalo G7 cobrindo, e depois de E toma D7, torre C7, cavalo E4, por exemplo, e torre toma D7 e torre F1, seria uma posição superior aí para as brancas, tá bom? Então por isso que essa sequência, mas é jogável, tá? Que as pretas podem tentar jogar uma situação dessa, eu acho que não levaria imediatamente à derrota. As brancas têm um jogo mais solto, um jogo mais fácil, mas seria possível lá jogar o lance G6, tá bom? Seria um recurso interessante. Se você achou G6 também, dá para jogar, tá bom? Mas o Max Euwe vai para uma ideia diferente aqui. Ele joga o lance dama toma em E6, o corajoso lance dama toma em E6, permitindo, portanto, o Effingeller capturar aqui em H7, e esse é inclusive o melhor lance da posição, dama toma em E6. A partida segue então com dama toma aqui em H7 com cheque, e olha que legal, aquele peãozinho que ele jogou em F6 lá atrás, né, que deu a casa F7 para o rei, agora foi útil, né? Rei F7, e agora o Effingeller mais uma vez tomado pela sua onda de ataque, de fúria, ele vai para o lance bispo H6. Tá bom? Esse peão tá cravado, não pode capturar o bispo. E aí traz mais um ataque aqui para G7. Agora, aquele cavalo lá, que foi lá para E8, lá no começo da partida, que pode ser muito criticado, né? Olha a força que ele tem agora aqui defendendo G7. Olha o papel importante de defesa que esse cavalo tá tendo agora nessa posição. Incrível, né? Que os lances como F6, cavalo E8 acabaram ajudando, né? Em lances depois, né? E agora essa posição eu quero que você, se você puder pausar também, quiser pausar e encontrar uma sequência, é fantástica agora a sequência do Max Euwe. É um lance que eu acho que poucos jogadores teriam uma ideia parecida com a ideia que o Max Euwe vai jogar agora. Lances como dama D5 são lances muito bons, tá bom? Ameaçando aqui em G2, né? Aqui vai ter que provavelmente bloquear. Depois de dama D5, bloquear aqui essa diagonal com lance como torre E4, defendido pelo cavalo. Tá? Muito provavelmente seguiria dessa forma. E as pretas estão bem, tá? Se você achou o lance dama D5, parabéns. É uma boa sequência. Mas aqui o Max Euwe vai para uma ideia diferente. E ele vai para um lance que não é recomendado por nenhuma das engines que eu analisei. Mas depois que você faz o lance, ele até gosta. As engines até gostam. E o lance jogado aqui pelo Max Euwe foi torre H8, essa torre, olha só, observem uma coisa, essa torre não está protegida por ninguém, tá bom? Então ela pode ser simplesmente capturada aí. Aliás, não tem outro lance para as brancas, né? Qualquer outro lance aqui, as pretas vão ficar muito bem na posição. Então elas são praticamente forçadas a capturarem e a partida continua então com dama toma em H8. Você fala, mas por que o Max Euwe fez isso? Né? Agora ele entregou uma torre aí. É que agora a dama foi desviada para H8 e a dama não tá mais segurando a casa C2, era tudo que o Max Euwe queria, desviar a dama, é um lance de desvio. Agora ele vai para o lance então, torre aqui em C2 e ataca com muita força agora aqui em G2. E essa é uma posição muito difícil aqui para as brancas, muito difícil realmente. Só existe um lance aqui que permite as brancas continuarem se defendendo nessa posição, que seria o lance D5, não foi o lance jogado. Vai para uma continuação complexa também, D5, o bispo toma D5, torre D1, a diferença é que agora a torre poderia, se necessário for, sacrificar aqui no bispo, né?
E aí depois de torre toma G2, rei F1, torre A2, por exemplo, o bispo voltaria para D2, as brancas teriam que achar todos esses lances, qualquer outro perderia, tá? Aqui torre D2 bloqueando aqui a torre, e depois de bispo C4, bom, enfim, aqui eu vou passar um pouco rápido, é análise mais de cálculo aí, é só para mostrar que isso aqui levaria, tá? Para uma sequência muito provavelmente, para um final aqui, provavelmente levaria um empate. As pretas têm uma peça menor a menos, mas tem 3 peões a mais e 90% dos casos esse tipo de final leva para um empate, tá bom? Então, olha só, né? Que situação, depois de torre C2 então, é muito difícil. O único lance que as brancas podem jogar para um empate seria o lance D5. Aqui o Effingeller não encontra esse lance, ele vai para o lance mais natural, torre C1, propondo as trocas, né? Afinal de contas, a torre está defendida, mas agora então o Max Euwe vai para o ataque com torre toma G2, rei F1, e agora, bom, essa dama, né? O que jogar aqui? Essa dama gostaria muito de vir para cá dar um cheque, ou de vir para cá para poder entrar na posição depois, ou de entrar aqui em E2, mas observe como o cavalo está segurando todas essas casas importantes que a dama gostaria muito de entrar. O bispo também está segurando essa casa aqui importante que a dama gostaria de entrar, né? Então a dama não tem nenhuma dessas casas aqui nessa posição, não pode fazer nada nessa coluna, não pode fazer nada nessa diagonal. Então qual o lance a ser jogado aqui? O Max Euwe encontra o melhor lance da posição, que é o lance dama B3 aqui, tá bom? E aqui os computadores já dão essa posição com uma sequência de mate forçada já. Esse lance é muito forte, né? Agora a dama vai entrar aqui em F3, essa é a ideia desse lance. E aqui uma sequência a gente já começa a ver, né? Que o rei exposto, qual que foi a ideia toda aqui do Max Euwe? E a exposição do rei, né? Ele acreditou nisso, apostou nesse plano, né? A segurança do rei estava prejudicada e ele partiu para cima, entregou torre e foi com tudo, né? E esse plano é vencedor. Aqui o Effingeller ainda jogou o lance rei E1, mas depois de dama F3 teve que abandonar a partida. Aqui tem sequência de mate forçada, seja qualquer lance que a branca fizer, tá? Aqui não tem como você defender. Por exemplo, o cavalo está escravo, tá? Defendendo aqui em E2. Qualquer lance de cavalo, a dama vai vir para E2 e vai dar checkmate. A dama também está ameaçando entrar aqui em F2, né? E depois que o rei se mover, a torre G1 com sequência de checkmate também. Cavalo cobre e torre toma com checkmate. Então a dama está ameaçando entrar aqui em F2. O cavalo, como a gente falou, não pode sair para defender em F2, senão ele libera a casa de E2. E não tem outro lance, né? Se você jogar um lance, vou bloquear o bispo, vamos jogar aqui o torre E4, por exemplo. Aqui simplesmente dama F2 cheque, e depois de rei D1, dama G1 cheque. A dama é importante manter o olho aqui nesse peão, porque nessa posição a torre vai ter que voltar e vai perder a defesa aqui de D4, tá? Então depois de torre E1, dama toma aqui em D4 cheque, e agora o rei não tem para onde ir, né? A torre está cobrindo todas as casas, as próprias torres estão ocupando possíveis casas de fuga do rei. Teria que voltar o bispo lance forçado, e aí você poderia escolher se você quer dar checkmate de torre ou se você quer dar checkmate de dama, tá bom? Então por isso que aqui depois de dama F3 o Effingeller teve que abandonar a partida. Não tem qualquer outro lance. Vou devolver material aqui, vou entregar a dama, vou jogar a dama aqui, toma em E8 para dar cheque e postergar. Só vai postergar, né? Rei toma em E8. Dou cheque agora de torre, né? Não adianta. Você pode capturar a torre, você pode jogar rei E7, tá? Cavalo F5, cheque, olha quanto cheque, né? Mas não adianta. Dama toma em F5, né? E todas as ameaças de checkmate continuam existindo aqui nessa posição. Aqui é uma posição que ela em qualquer continuação ela desmorona sempre para as brancas, né? Então genial, genial aqui o desfecho. Vamos voltar ali para o lance torre H8, ó, que foi um lance sensacional, né? Nessa posição, como eu falei, muita gente jogaria aqui, pensaria em lances como dama D5, que é um bom lance, torre C3 também é um bom lance. Se você achou torre C3 é um lance bacana, tá bom? Então todos esses lances são muito bons. Agora, torre H8 realmente coloca as brancas em muita dificuldade, tá? Com essa ideia sensacional de ganhar a casa aqui C2. Olha só, depois de dama toma, torre entrou em C2. E aí, como eu falei, o único lance que levaria ao equilíbrio seria D5. Mas é muito difícil, não basta só jogar D5, né? Teria que encontrar todos os outros lances depois, como torre D1, bispo D2, né? É uma sequência muito difícil que qualquer lance errado aí vai perder, né? Então aí, mais uma vez, a sequência genial aqui do Max Euwe, uma partida fantástica.
Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Olha, a gente segue aqui na playlist, gente, só para dar uma previsão aí para vocês do que vai acontecer. Agora a gente vai ter, eu vou mostrar para vocês partida do Max Holloway contra o Alekhine. O Alekhine vai retomar o título mundial, ele vai mais uma vez se tornar o campeão mundial e só vai acabar o trono aí, né? O reinado do Alekhine com a morte dele, o assassinato dele num hotel estudando para o match contra Botvinnik. Ele morre assassinado no quarto do hotel. Nós vamos falar sobre isso nos vídeos também futuros. E aí depois do Alekhine a gente segue para a era FIDE, tá bom? Aí a era dos campeões da FIDE, tá bom? Então aí nós vamos ter, não necessariamente nessa ordem, mas talvez seja, enfim, Botvinnik, Smyslov, aí nós teremos Karpov, né? Aí nós vamos chegar ali Kasparov, enfim, essa turma toda aí que vocês estão aguardando também que chegue, né? A era FIDE, tá? Os torneios da FIDE. Beleza, gente? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!